Deus é contigo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 11. Já está ali. Vamos lá. E disse: um certo homem tinha dois filhos. Vamos lá. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu para ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali despediu e desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Mais um pouquinho. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo a apacentar porcos. Mais um pouquinho. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de intimidade, compaixão, e correndo lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vesti-los, e pondo-lhe um anel nas mãos e a sandália nos teus pés. E trazei um bezerro cevado e matai-o, e comemos e alegramos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Até aqui. E ao seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças. Mais um. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão ao teu pai, matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Até aqui podeis sentar. Pastor Joel, um mês atrás Deus pegou e tocou no meu coração que eu preparasse essa mensagem. E eu via eu ministrando essa passagem aqui nesse dia. E interessante que eu não falei nada, né? E aí Deus te usou e nós estamos aqui como um vaso do Senhor. Deixa eu falar algo para a igreja. Essa parábola aqui é uma parábola
mais conhecida em todo o mundo. O que estava acontecendo nesse momento para a igreja entender? Havia uma conspiração contra Jesus. E aí Jesus chegou ao conhecimento de Jesus que havia uma conspiração para matá-lo. E só que eles estavam esperando Jesus dar um vacilo para que eles prendessem Jesus naquele momento. Tanto a parábola do filho pródigo, a dracma perdida e da ovelha perdida, elas são as mesmas. Mas só que a que mais fala é essa história do filho pródigo. O mundo todo sabe dessa história. E nós estamos aqui numa campanha de pais e filhos. E eu quero dizer para a igreja que quando nós olhamos aqui para essa parábola aqui, logo ali no início, quando o seu filho pediu todos os bens, eu quero trazer para a igreja que havia uma situação complicada para aquele pai. Porque naquela época, quando um filho chegava a uma afronta para o pai, de humilhação, o que o pai fazia? Ele pegava e levava o seu filho lá para a praça e deixava lá na praça lá para todo mundo ver, e ali as pessoas começavam a julgar ele. Só que esse pai muito amoroso, um pai que ele amava seus dois filhos por igual, o que ele fez? Ele aceitou a proposta que o filho estava fazendo e não falou nada. Às vezes na nossa vida, nossa casa, inclusive algo que aconteceu na minha vida, quando o pastor na semana passada falou assim, todos trazem um testemunho, eu tive um pouquinho de dificuldade, pastor. Porque meu relacionamento com meu pai não foi das melhores, não. Uma das melhores que eu tive, porque ele era macumbeiro, e num dia ele chegou na minha mãe e falou assim, olha, eu quero que você leve os meus filhos para a igreja. Eu tinha praticamente 12 anos e eu lembro como hoje. E eu não entendi porque ele estava mandando, porque como um macumbeiro vai mandar os filhos ir para a igreja? Não tem como. E eu lembro que eu falei, eu não vou. E aí ele veio com 2 canetas, deu uma para minha irmã, e ele pegou e falou assim, se você não for, você não ganha essa caneta. Aí eu, por causa da caneta, por causa de uma caneta, eu fui para a igreja. E foi a melhor coisa que Deus usou ele para mim. Os restos, só a misericórdia de Deus. Aí o que acontece? Acontece que eu entendo a situação deste homem. Naquele exato momento, quando o filho pegou e falou assim, repaste os bens para mim, seria uma afronta. E ele repartiu. Mas a outra afronta que ele teve foi quando o seu filho pegou e juntou tudo e saiu de casa para um lugar muito longe. A lei era severa sobre isso aí. Foi um ato de humilhação que aquele filho fez para aquele pai. Só que aqui Jesus estava usando uma parábola justamente para falar para os judeus e aquele povo que estava ali em volta dele, que eram religiosos, que estava dentro da casa do pai, mas ao mesmo tempo gastando tudo, mas só que não tinha a presença do pai. E Jesus estava ali falando de uma e de outra parábola. Aí o que acontece? Acontece que nós vemos aqui que esse filho, ele saiu, gastando tudo que ele tinha. Só que ele não pensou que ele não imaginava que viria uma grande fome sobre aquela terra. Ele simplesmente saiu, e aonde ele parava, ele só pensava em gastar aquilo que ele tinha recebido do seu pai. E a palavra de Deus diz aqui que ele gastou tudo. Tudo. O que eu aprendo isso?
que o nosso Pai Celestial, Ele tem entregado muitas coisas na nossa vida. E o que nós temos feito daquilo que Deus tem entregado na nossa vida? Nós temos usado de uma forma especial para a casa do Pai. É tipo a parábola dos talentos, que a palavra de Deus diz que vai chegar naquele dia que nós vamos ter que prestar conta com Ele. E a palavra de Deus diz assim que, quando ele viu que não tinha nada, ele pegou e foi trabalhar no campo de um senhor, apacentar porcos. E a palavra de Deus diz assim, que quando ele estava ali apacentando porcos, ele sentiu fome. O que quer dizer para nós nesses dias? Como está a nossa vida diante de Deus, naquilo que Ele tem entregado para nós? Teve uma vez que eu preguei essa mensagem num congresso de jovens, que eu falava assim: perdidos dentro da igreja. Porque essa parábola é para mim e para você. Às vezes nós estamos como espectador, e Deus tem entregado os dons, Deus tem entregado coisas maravilhosas, e nós às vezes não temos distribuído daquela forma que Deus tem entregado nas nossas mãos. Às vezes nós temos gastado de outra forma, deixando de vir para a casa do Senhor, e às vezes ficando parado, enterrando aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Aquele pai, quando entregou todos os seus bens, aquele filho, se ele continuasse na presença do pai, ele podia multiplicar todos aqueles bens que estavam nas mãos dele. Mas a rebeldia dele, o que acontece? Acontece que ele resolveu, não estava satisfeito na casa do pai. Tem muitos que estão na casa do Senhor, mas não estão satisfeitos na casa do Pai. Não dá valor naquilo que Deus tem entregado para nós. Não tem dado valor em nada que Deus tem trazido para nós. Aquele filho, quando ele saiu, ele não olhou para a circunstância. Ele não olhou para aquele pai tão amoroso, aquele pai que ele passou por toda situação, até de humilhação, para que visse aquele filho bem. Todos os momentos na nossa vida, Deus, Ele olha para nós, quer ver nós bem, tranquilo, e às vezes nós pedimos, porque todo momento na nossa vida nós vem para receber algo. E quando nós pedimos, Ele dá. É isso que a parábola queria dizer para mim e para você. Que todos os dias nós pedimos para Deus algo. E às vezes, mesmo que nós não merecemos, olha aqui o que o Espírito Santo está fazendo. Porque nós não merecemos, mas nós pedimos e Ele dá. Mesmo que fala assim, ó, se eu te entregar, você vai gastar em outros lugares. Foi o que aconteceu com aquele filho pródigo. O pai entregou por amor. Ele amou aquele filho de uma forma que ele falou assim: eu posso passar pela humilhação, eu posso passar pela situação crítica, mas eu não vou abandonar o meu filho. E nessa noite Deus olha para cada um de nós, e Ele olha para você e para mim e fala assim: jamais eu vou te abandonar. Mesmo você pedindo algo que eu não queria dar, mas eu vou te dar por amor a você. Eu vou te dar porque eu te amo. E nós estamos nessa campanha Pais e Filhos, abrangendo a família e também abrangendo a igreja do Senhor, que nós somos filhos também. E nessa noite eu estou trazendo o amor de Deus para a igreja. O que nós temos feito diante do Pai
para recompensar tudo que Ele tem feito na nossa vida. Nós temos adorado Ele com excelência, nós temos pregado com excelência, nós temos louvado com excelência ou para aparecer? Nós temos que começar a refletir isso. Porque naquele momento Jesus ele estava falando para os escribas e o sacerdote, que estava ali pronto para conspirar, para matar ele. Porque naquele momento era o que estava vivendo uma religiosidade. E hoje não é diferente. Quantos e quantos têm vivido uma religiosidade dentro da casa do Pai? E não dá valor em nada que Ele tem entregado nas nossas mãos. E a palavra de Deus diz que Ele gastou tudo, e aí Ele foi apacentar uns porcos, e aí chegou um dia que Ele sentiu fome e Ele começou a comer bolotas, daquilo que os porcos comiam. Isso aqui é profundo. Quantas e quantas vezes nós deixamos de comer os manjares que a casa do Senhor nos entrega, e saímos e vamos para outros lugares para comer bolotas, se contaminar com as coisas que não é de Deus. Que isso, pastor? A internet tem lixos. Às vezes nós estamos 24 horas ali na internet, sorvendo lixos, que às vezes vem nos contaminar e nos tirar da presença de Deus. Às vezes nós saímos de um lado e de outro buscando profetas, e realmente nós achamos umas profetadas na nossa vida. São as bolotas de porco que nos tira da presença de Deus. Mas só que aquele filho, naquele momento ele lembrou que na casa do pai, ele tinha o melhor. Até os empregados do pai viviam melhor. E ele reconheceu que mesmo em pecado, ele poderia se tornar um trabalhador do seu próprio pai. Não sabendo aquele filho, que o pai já esperava há muito tempo de braços abertos. Provavelmente todos os dias ele olhava e falava assim: aonde está o meu filho? E eu sei o que é isso. Eu estou falando uma coisa que eu sei. Eu passei 10 anos fora da casa do Senhor. E muitos chegavam na minha mãe e falavam assim: ó, não tem jeito. Aí eu falava assim: não, mas Deus falou para mim que tem jeito. E Deus falou para mim que ele vai ser pregador, então eu creio na palavra. Aquele pai, ele olhava e falava assim: eu estou esperando o meu filho, porque eu sei que um dia ele vai voltar, porque é a promessa de Deus. Eu posso trazer também no físico dos pais e mães que se encontram aqui. Talvez o filho está fora da casa de Deus, mas eu quero profetizar na tua vida, que se Deus falou que tem uma promessa para o teu filho, que está lá no mundo, então receba em nome de Jesus nesta noite, porque você vai ver ele voltar e entrar por essa porta, porque todos os dias nós temos que profetizar. Porque chegou depois 10 dias, 10 anos, aí Deus falou: agora pronto, você já lameou todinho, agora você é meu. Agora chegou o momento de você voltar. Mas quantos e quantos que foram e não voltou, que saíram junto comigo e não voltou, que perderam as suas vidas no meio do caminho. Mas como este filho, ele poderia ter perdido a sua própria vida, mas não, Deus tinha um propósito na vida dele. Por isso que esse pai não desistiu, que é o Todo-Poderoso. Porque quantos e quantos de nós, que às vezes não entendemos o propósito de Deus na nossa vida, mas nesta noite Deus está falando comigo e com você,
que a quem tem promessa de propósito de Deus na nossa vida, ele não morre. Por mais que ele está distante, dentro da igreja, mas distante, mas o Pai está de braços abertos, para que você venha e você entenda o propósito de Deus na tua vida. Tem glória aí? Tem poder de Deus aí? Aí menos que ele espera, fala assim, não, eu vou voltar para a casa do meu pai. E aí vem ele voltando para a casa do pai. Olha a coisa mais surpreendente que existe. Quando ele chegou no meio do caminho, o pai estava lá de longe, lá, esperando por ele. Aí quando de longe, o que ele fez? Ele correu e abraçou o filho e deu um beijo no pescoço dele. Se aquele pai não tivesse a presença de Deus, se não tivesse o mover de Deus na vida dele, ele não faria isso. Quantos e quantos pais que o filho está lá no mundo falam assim, não, deixa morrer lá. Quantos e quantos pais que tem um filho lá no mundo, banhado nas drogas, na prostituição. Ah, foi escolha dele, então deixa ele lá. Nós não podemos desistir dos nossos filhos. Por mais que dá trabalho, nós não podemos desistir, sabe por quê? Os nossos filhos é uma herança de Deus para a nossa vida. Bate no teu peito e diz assim, os nossos filhos é herança de Deus para a nossa vida. Eu jamais vou desistir, porque foi Deus que prometeu, e foi Deus que trouxe a vida. Xeramassui de cantarabachai. E o mais impressionante, que aquele pai, quando chegou ali, que ele pegou, confessar. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Primeira coisa que ele fez, Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não mereço ser chamado teu filho. Mas se tiver pelo menos um trabalho para mim trabalhar com seus trabalhadores. Aí o que o pai dele fez? Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o que o pai dele fez? O pai dele pegou e mandou um dos seus mordomos buscar a melhor roupa. Só que hoje eu não quero, porque essas roupas têm um significado. A melhor veste, calçou os seus pés e colocou um anel no seu dedo. O anel, eu posso falar nesta noite que dá tempo. O anel significa uma nova aliança. Esse anel, porque a aliança ela não quebra, ela não pode ser quebrada. Mas quando ela é desmanchada, aquela é jogada fora e aí vem uma nova aliança. E aí Deus vai e coloca no nosso dedo. E aí o que acontece? Acontece que aquele pai, ele se alegra com o arrependimento daquele filho. O que quer dizer? Que Deus, ele sempre alegra quando nós renovamos uma nova aliança com ele. Porque nesta noite Deus está falando com os filhos dele que está aqui. Que nós somos filhos. E Deus tem pessoas que Deus quer colocar uma nova aliança. Porque quando vem uma nova aliança, vem alegria, vem renovo, vem unção do Espírito Santo, vem poder de Deus, vem o primeiro amor. Porque naquele momento, aquela nova aliança, eu tenho certeza que Deus aqueceu o coração dele,
e encheu o coração dele de amor, porque o que o pai estava fazendo com o filho era enchendo ele de amor. E por último entra o filho mais novo. Aconteceu comigo também. Quando eu voltei para a casa do Senhor, inclusive meus companheiros que eu ganhei para Jesus e deixei na igreja, 10 anos passou, eles já eram obreiros do Senhor. E quando eu cheguei, eles ficaram com ciúmes, porque o pastor que me recebeu na igreja, ele pegou, me abraçou a minha causa, orou 3 meses comigo e me entregou a liderança de jovens. Ali eu peguei os jovens, com 3 jovens, quando passou 4 meses, eu estava com 96 jovens, para a honra e glória do Senhor. E naquela situação, os meus irmãos que tinham ficado, os mais velhos, eles não concordavam com o que estava acontecendo comigo. O irmão mais velho olhou, se indignou, porque no coração dele, ele achava que o seu irmão mais novo não merecia. Mas ele tinha razão, não merecia. Mas só que ele não olhou por o amor que o seu pai tinha, porque o mais velho já estava na casa e ele já tinha, era tudo dele. Mas para o irmão mais velho, ele olhou assim, ele pegou e achava que ele não merecia mais. Achava que ele não podia fazer nada daquilo para ele. É como se diz, deixa para lá. Ele tinha que era ter morrido. Quando nós falamos de irmãos mais velhos, Deus está falando com a igreja. Quantas e quantas pessoas que chegam aqui na igreja aqui, em vez de nós receber com alegria, às vezes nós jogamos ele fora. Porque através das nossas ações que vai trazer, as pessoas vão permanecer no nosso meio. É as nossas ações de como receber aquela pessoa, é que Deus vai fazer a diferença na vida dela. Porque a libertação, para uma pessoa, ela começa pela igreja, como a igreja receber. Porque tem muitos que quando chega uma pessoa nova convertida, sabe o que acontece? Já começa a pegar e falar mal das vestes, da forma de agir. Mas não, são pessoas que precisam de Deus. São pessoas que não conheciam a palavra, outras porque estavam fora muito tempo. E nós que estamos muito tempo na presença de Deus, nós temos toda a regalia. E nós esquecemos que os novos convertidos precisam da nossa ajuda. A coisa mais gostosa é quando o novo convertido chega na casa do Senhor, e você chega perto dele e fala assim, você precisa de alguma coisa? Se você precisar, eu estou aqui. E às vezes nós não fazemos isso. Eu cansei de ver isso em várias igrejas que eu tive, que a melhor coisa é a recepção, a forma de você receber o novo convertido. Só que o irmão mais velho ficou tão indignado que não queria nem participar do banquete. Ele ficou com raiva das ações do pai. Mas aquele filho, ele estava morto e reviveu. Lá na frente você vai ver o diálogo com o pai, com o filho mais velhos. Meu filho, você está aqui junto comigo, você tem tudo. Seu irmão estava perdido, mas só que ele se achou, voltou para o caminho. Que quer dizer que por mais que nós estivemos perdidos, nós temos que voltar para o caminho. Vamos ficar de pé?
Você já é cristão? Lá no último banco? Você que olhou para trás, você já é cristã? Não, ela, a de trás, é você mesmo. Não, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus te deu 2 livramentos. Por isso que hoje você está aqui. E Deus manda dizer para ti que ainda as portas estão abertas para você. Porque você, Deus falava para mim que você conhece a palavra. E Deus está chamando você de volta porque Ele tem algo para entregar nas tuas mãos. E se essa palavra está correta, e é desse jeito mesmo, eu só quero perguntar a você: levanta as tuas mãos e vem para frente aceitar Jesus. Amém? Está aceitando? Deus vai ter que te dar mais um livramento. Você não dá conta mais não. Ele te chama. E você sabe que é Ele que chama, que senão eu não trazia essa revelação. Venha, nós queremos abraçar você. Ah, mas não dou conta. Dá sim. Se você não vir, então vem para a gente só orar para você. Quer ver, igreja, se Deus não fala? Você já foi cristão? Já. Eu te conheço? Não. Você já cantava? Já. Xaramaçuída canta. O inimigo jogou um laço sobre a tua vida. E eu vejo você dentro de um buraco. E eu vejo você dentro de um buraco e falando assim: Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda. Porque muita rejeição sobre a tua vida. Mas só que Deus vai te desprender pelo poder da palavra do Senhor. Vocês dois já são cristãos? É? Não? Homem, se você soubesse quanto Deus te ama. Deus abre porta para você onde não tem porta. Deus tem bênção para você, para a tua família. Deus tem coisas grandes para você. E Deus manda dizer para ti que o tempo é agora. O momento é agora. Porque tem mais portas para abrir para você. Mas elas só vão abrir se você romper elas. Porque você dá um passo para Jesus e dá 2 passos para você. E a decisão não está na tua família, a decisão é sua. Porque eu tenho certeza que você fala assim: nós vamos decidir a partir de hoje, ou congregar nesse lugar ou em outro lugar, mas Jesus está te chamando hoje. E eu quero convidar você a vir à frente, para aceitar esse Deus tão maravilhoso. E aonde você estiver, você escolher aonde você vai congregar. Não precisa congregar aqui, que talvez é longe. Você aceita essas condições? Então vem aqui na frente. E a filha, esposa, vem também. Sabe, o maior milagre é esse, né, pastor Toninho? Ganhador de alma. E ainda tem muitas almas ainda reservadas para ti, que o tempo não acabou, né, pastor Toninho? Deus fala para você: filho, ainda o tempo não acabou não, tem algo para você ainda. Olha a família, ó, sendo abraçada. Sabe o que Deus fez? O Pai fez. Ele veio assim, ó, e abraçou. Neste momento Ele está te abraçando. Eu estou vendo correntes caindo por terra. Eu estou vendo um mover de Deus sobre a tua vida.
Aleluia. Pastor, ora ali por ela ali, ó. Por favor. Expulsa esse mal agora em nome de Jesus. Desprende agora em nome de Jesus. Desprende essa jovem, Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo agora que ela sai deste buraco, que ela venha trazer um refrigério para ela, porque o teu fardo é leve, ela vai sentir leveza agora, porque eu vejo o Senhor com as tuas mãos tirando ela deste buraco agora. Receba agora em nome de Jesus, receba poder, receba aí as correntes caindo por terra, que todo pacto que fez sobre a tua vida, toda obra de bruxaria, toda obra de macumba, caia por terra agora em nome de Jesus, e as algemas caia por terra em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vem cá. Sabe o que aquele pai fez? Ele fez assim, ó. Dá um abraço. Fala assim, ó. Neste momento Deus está colocando um anel, umas novas vestes para você. Umas vestes que você vai se fortalecer na presença dEle. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, já estou devolvendo o microfone. Aleluias, glória a Deus. Podeis estar assentados, só um minuto. Ainda tem algo a ser feito nessa noite aqui. Nós temos um horário, respeitamos esse horário, mas quando tem algo para fazer, a gente não pode ir embora sem deixar de fazer. Eu pedi você para me contar uma história, e eu tenho um brinde que eu ganhei da San Siro Modas. O pessoal da San Siro vai estar presente num dos nossos cultos, e me deu um brinde para mim dar para aquela pessoa que contou a história bacana entre você e o seu pai. Eu vou contar a minha para vocês depois. São muitas histórias, e tem histórias tão maravilhosas que faz as pessoas chorar. Algumas edificam vidas, mas se você não contar a sua história, eu vou ficar com esse brinde para mim, né? Os empresários nos ajudam, né? E a gente é para distribuir com os irmãos. Mas contar uma história, se for tão difícil, eu vou acumulando esses brindes para mim. Tá bom? Na próxima quinta-feira, Moeliabe, pode colocar para mim aí? Quem vai estar conosco na próxima quinta-feira, cantando para louvar a Deus e ministrando a palavra, é a última quinta da vitória. O irmão Regivan e a irmã Vânia vai estar aqui adorando a Deus. Mas enquanto o irmão Eliabe coloca ali para vocês conhecerem, eu quero convidar a irmã Maria do pastor João Neto. Vamos fazer uma oração, irmã Maria? Quero orar pela sua vida, pela vida do pastor João Neto. Deus tem um propósito maravilhoso para a vida de vocês dois. Não sei se vocês perceberam, mas há uma guerra tremenda contra a vida de vocês. Que guerra é essa? Assim como guerreia contra todos aqueles que querem servir a Deus. Guerreia contra a minha vida. Eu já me vi arrebentado. E se eu não pegasse nas mãos de Deus, eu não estaria aqui. Estaria muito longe. E se não fosse a mão de Deus, vocês também não estariam aqui. Eu quero convidar a igreja para orar por esse casal, porque Deus chamou eles com um propósito. Mas o inimigo trabalha muito forte contra os escolhidos de Deus. Pastor Moraes, faça favor aqui. A família da irmã Maria, uma família perseguida. A sua mãe é perseguida.
né? O inimigo não perde tempo, irmã Maria. Só que nós estamos num lugar onde habita um Deus que quebra todas as correntes e abre caminho para a gente andar. Né? Ora por essa família aqui, por favor. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Criador do céu e da terra, Deus poderoso, Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós apresentamos, irmão João, a sua esposa, Senhor, essa família, na tua presença, Senhor, pelo seu poder e sua graça maravilhosa, quebrando todos os laços do inimigo e operando uma bênção gloriosa na vida dele. Nós te pedimos, Senhor, pelo seu poder maravilhoso, pela sua bênção, Senhor, que você tem para a vida de cada um, em nome de Jesus, que seja realmente uma bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Deus é Deus de vitória. Amém. Deus abençoa. Graças a Deus, meu irmão. Olha só quem vai estar cantando para nós na quinta-feira que vem. Irmão Regivan e a irmã Vânia. Consegue soltar? Com Regivan e Vânia vamos adorar, com esse povo santo glorificar ao Deus que tudo pode, tudo também vê. O Espírito Santo aí vai descer. Ei, 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 ei. Olá, povo de Deus, povo abençoado, aqui é a dupla Regivan. Vânia, Nós estaremos com vocês aí dia 11 de agosto, na Quinta da Vitória, na AD Jardim América, na presidência do nosso amigo pastor Juvenil Saturnino e na direção do pastor Walter Saturnino e pastor Joel Santana. Vocês estão todos Você convidados. é o nosso convidado para estar especial. conosco aqui. vai ser uma bênção, aguardamos a tua presença. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus, Deus abençoa o pastor Joel, Deus abençoa toda a igreja. Amanhã nós temos oração a partir das 20 horas até as 21 com a missionária Tatiane. E todos nós, se Deus assim permitir, estaremos aqui. Ok? Vamos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus. O nosso Deus é Deus de milagre. É o Deus que transforma, né? E o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a Bíblia fala que há alegria diante de Deus por uma vida quando se converte, né? Então vamos orar a Deus por essa família. Deus abençoe. Meus irmãos, esse irmão é o irmão Joversi, um grande amigo e tem passado algumas dificuldades na área da saúde, mas ele de cabeça erguida continua lutando e acreditando num Deus Todo-Poderoso. Então, quando vocês forem orar, lembra do nome do Joversi, um homem de garra, de luta e de trabalho, e um homem que tem fé em Deus. Amém? Amém. Graças a Deus, Deus vai estar cuidando da sua causa. Pode ter certeza, o Deus que nós servimos é Deus de milagre. E eu creio nisso. Vamos orar ao nosso Deus. Deus e Pai, eu te louvo pela tua bondade e pela tua misericórdia. Eu te louvo, Deus, pela vida dessas pessoas que hoje decidiram aceitar a Ti como Cristo, o único e suficiente Salvador. Deus Pai, que o Senhor cuida, que o Senhor abençoa, que o Senhor guarda, que o Senhor traz a saúde física, Deus, que o Senhor traz a prosperidade. Meu Deus, é no nome de Jesus que nós oramos e te pedimos, ó Pai, nos conduza em paz para os nossos lares, nos dê uma noite de repouso tranquilo e um amanhecer glorioso e próspero, ó Deus. Por isso nós oramos e agradecemos o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, vão em paz.
que trazer um sanfoneiro. Aqui do sanfoneiro, eles têm